Espírito continue reinando em nossos corações, amém? Começou o mexe-mexe aqui no microfone, é um cesto. Toda hora eu estou arrumando, ajeitando, e minha esposa fica ali, para de mexer no microfone. Muito bem, meus irmãos, graças a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, né? Reunidos e podendo entoar louvores ao nome do Senhor, render graças por tudo que Ele é e pela sua boa mão sobre as nossas vidas, nos conduzindo dia após dia. E como diz um dos grandes reformadores, né, Calvino, é infinitamente melhor ouvir a Deus do que falar com Deus. Toda vez que venho para aqui, meu irmão, parece que a garganta já dá aquela irritada, né? Já a água e a balinha dele ali já está no... Obrigado, meu irmão. Então, com isso a gente quer dizer o quê? Que devemos deixar de buscar a face do Senhor, invocar o seu nome de forma alguma. Mas é óbvio, né, que a Escritura nos diz que antes mesmo de abrirmos as nossas bocas, Ele já sabe o que nós vamos pedir, o que nós vamos falar. Então, o que esperamos realmente é a voz de Deus falando aos nossos corações. E para isso nós temos a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor, bem pertinho ao alcance de cada um de nós. Então nós vamos meditar nesta manhã na Epístola de Tiago. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler apenas os versos 2, 3 e 4. Epístola de Tiago, capítulo 1, os versos 2, 3 e 4. Diz assim o texto sagrado: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, continuamos aqui reunidos, Senhor, invocando o Teu nome, Te bendizendo, ó Deus, pelo Deus terrível e tremendo que Tu és. Um Deus que, segundo a Tua palavra, trabalha em prol daqueles que em Ti confiam e em Ti esperam. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu, nos impulsionou a estar aqui nesta manhã. Ó Deus, e agora nós suplicamos que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade, Senhor, de abrir as nossas mentes e corações para guardar a Tua palavra, Senhor, aplicando em nosso viver diário de maneira a não pecarmos contra Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Entendemos que nós somos completamente dependentes do Teu amor, da Tua graça e das Tuas misericórdias. Por isso fala conosco mais uma vez, é o que oramos, com coração grato, em nome de Jesus. Amém. Uma carta muito conhecida, né? A Epístola de Tiago, e que fala profundamente aos nossos corações. Concordo completamente com a irmã Edna quando diz que é uma carta maravilhosa. Gosto muito de estudá-la, porque ele vem tocar nesses pontos primordiais que devem ser observados por todo cristão e nos fortalece os ensinos que Tiago nos traz aqui. Tiago aqui vem mostrar de uma forma muito forte, né, e eficaz, que o cristianismo não seria um caminho fácil a ser perseguido, diferente do que muitas vezes é pregado aí fora, esse evangelho fácil, onde alguns ainda ousam, né, colocar
algumas placas na frente de alguns templos: pare de sofrer, né? Lugar de solução, e por aí vai, frases desse tipo. Mas se você for observar os ensinamentos da palavra de Deus, você vai ver que o cristianismo não é um caminho fácil. Pelo contrário, principalmente Tiago, ele vai nos advertir em todo o tempo, né? Como diz aí a versão revista e atualizada, várias provações. Várias provações. A palavra aqui, meus irmãos, traduzida por provações, que vem, obviamente, do grego, ela é peirasmo, que tem um significado, tem como significado, né, pleno, que nós aprendamos a verdadeira essência da vida cristã. Essa palavra está ligada à verdadeira essência da vida cristã. Peirasmo é prova, é juízo, é uma tentação, entre aspas, dirigida a um determinado fim. Este fim é que aquele que é submetido à prova, então saia dela fortificado e purificado. Esse é o significado, esse é o sentido dessa palavra provação. Não é uma provação no sentido de tentação que vem do tentador, né? Que tem um sentido negativo de ver você padecer, se prostrar ou desviar dos caminhos corretos do Senhor. Essa palavra tem um sentido de dirigir você a um fim específico, que é o fortalecimento. Então, baseado nesse texto, nós vamos ver aqui que nós somos provados para um fim. Que fim é esse? Crescimento, amadurecimento, fortalecimento espiritual. É isso que Tiago vai nos mostrar aqui. O verbo aqui, às vezes vai ser traduzido como tentar, às vezes, e tem esse mesmo significado, mas só que a ideia não é nos seduzir para que pequemos. Então é importante fazermos essa diferenciação. Ele não vai nos conduzir a este caminho, mas sim nos fortalecer, nos purificar e nos provar. Por exemplo, a gente poderia usar aqui um pintinho que prova as suas asinhas, né? Essa mesma palavra poderia ser utilizada para isso aí. Prova as suas asas. Lá, quando diz que a rainha de Sabá veio provar a sabedoria de Salomão, também esta mesma palavra é aplicada. É nos dito que Deus também provou a Abraão quando lhe apareceu exigindo o sacrifício de Isaque, lá em Gênesis 22:1. Quando Israel chegou à terra prometida, Deus não retirou os povos que já estavam ali, mas sim deixou-os para que Israel pudesse ser provado, né? A soberania de Deus e o seu poder, ele poderia simplesmente ter varrido aquela terra e ter deixado completamente livre, limpa, para que o povo de Israel tomasse posse, mas não foi dessa maneira. Então eles foram provados na luta contra aqueles povos. Juízes 2, 22, 3, de 1 a 4, nos fala claramente a respeito disso. As experiências de Israel foram provas que contribuíram então para a formação daquele povo. É interessante que um certo dia, ouvindo uma determinada mensagem, e o pregador, ele expôs algo bem interessante e marcante. Isso ficou gravado na minha mente, certamente vai ficar gravado na sua também, nessa manhã. Ele disse assim: nós precisamos aprender a confiar em Deus como único e suficiente nas nossas vidas,
para que nós não precisemos passar 40 anos no deserto, como Israel passou, para aprender que só o Senhor é Deus. Olha como é marcante. Então, essas provações que Tiago vai nos falar aqui, e que nos faz compreender que são necessárias nas nossas vidas, tem esse sentido, de nos fortalecer, de nos fazer chegar cada vez mais ao Senhor, confiando em sua graça, em seu amor, em sua soberania. Amém? É isso que ele vem nos mostrar. Este aqui é um grande e inspirador pensamento. Um escritor antigo chamado Hort, ele diz assim: o seguidor de Cristo tem que esperar que as provas o impulsionem em seu caminho cristão. Ele tem que esperar que isso sirva para impulsioná-lo a cada vez mais ter intimidade com Deus e ser cada vez mais santo, separado deste mundo, tendo uma vida de devoção e intimidade com o Senhor. Teremos todo tipo de aula, de experiência, seremos provados em vários momentos, em várias situações diferentes. Virá a prova da tristeza, do desalento, que tentará arrebatar nossa fé. Virão as provas dos perigos, da antipatia, algumas vezes, dos sacrifícios, coisas nas quais tão frequentemente o cristão se acha envolvido, não é verdade? Muitas e muitas vezes nós padecemos situações difíceis, mas o verdadeiro propósito para o qual essas circunstâncias nos são enviadas é para nos fazer levantar e não cair. Precisamos ter isso em mente. Se algo sobrevém sobre nossas vidas, nós precisamos lembrar do hino 351, que fala de uma forma muito forte como deve ser a atitude do cristão. As mãos de Deus dirigem o nosso destino, e não existe acasos para nós. Olha como é forte isso, né? Não existe nenhum tipo de acaso. Foi um acaso, As mãos de Deus dirigem o nosso destino. Não existe acasos para o cristão, certo? Porque você vive debaixo da direção, do propósito de Deus, e os desígnios e propósitos do Senhor certamente se cumprirão nas nossas vidas. Não são enviadas então para que nos derrotem, senão para que nós a derrotemos, sejamos provados e saiamos dela aprovados. Não são enviadas para que nos debilitem, senão para que nos fortaleçam. Portanto, não podemos nos lamentar por causa de tais provas, mas sim, pelo contrário, nos exultar, nos alegrar, entendendo que Deus está com um determinado propósito naquela circunstância, naquele problema, naquela dificuldade, mas que Ele tem um fim, e este fim é nos fazer crescer e ser fortalecidos no Senhor. Como bem a irmã Edna já disse aqui nesta manhã, né? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor. Então, como cristão, nós somos atletas, e nós somos fortalecidos diante da dificuldade. Quanto mais pesada a tarefa que o treinador atribui ao atleta, quanto mais ele se intensifica em seu treinamento, mais esse atleta é fortalecido e tem condição de conquistar a vitória. Não é isso que acontece com o atleta? Então, quanto mais o seu treinamento é forte, e por isso mais o atleta é capacitado para ser vitorioso.
Como disse um outro grande escritor antigo, chamado Browning, temos que dar as boas-vindas a cada sacudida que torna áspera a suavidade da terra. Vou repetir isso. Precisamos dar boas-vindas a cada sacudida que torna áspera a suavidade aqui na terra. Porque cada obstáculo vencido é outro passo no caminho de crescimento em direção ao Senhor, de confiança em Deus. Lembra da última mensagem que nós tivemos o privilégio de trazer aqui? Mostrando que o próprio apóstolo Paulo, né, um homem extraordinário, um servo de Deus, um exemplo para todos nós, ele diz que em determinado momento ele chegou ao ponto do desespero, de desesperar da própria vida, ou seja, uma situação de morte, e que ele entendeu que Deus permitiu que aquilo acontecesse na vida dele, para que ele confiasse somente no Senhor. Então, é relatado que a partir daquele momento a confiança dele era inabalável em Deus. Então Deus tem as suas formas, os seus propósitos, né, e o seu modo particular e pessoal de trabalhar na vida de cada um de nós. Mas então, precisamos atentar da forma como Deus trabalha diante de cada dificuldade, situação adversa. Por quê? Porque Ele tem um propósito específico. E aí a gente vai ver aqui agora, rapidamente, alguns pontos, né, que nos mostram o resultado dessa provação. Por quê? Ou para quê, melhor dizendo, Deus permite que essas provações venham sobre nós. Tiago descreve esse processo aqui de provação como a palavra doquímio. Este é um vocábulo interessante. É a palavra que se usa para se referir à formação de um objeto que é autêntico. A moeda genuína, né? Aquele dinheiro verdadeiro, vamos colocar assim. O propósito da salvação é nos livrar de toda impureza, queimar a sujeira do caráter humano e nos deixar limpos e purificados. E se a gente for parar um minuto para refletir na nossa história particular de vida, você vai se lembrar de alguma experiência ruim, humanamente falando, que você passou, mas que Deus utilizou para moldar alguma coisa em você, para retirar alguma coisa que não agradava a Ele, que às vezes assumia o papel ou o lugar de maior importância na tua vida, e Deus vai e molda isso através de alguma circunstância, e na maioria das vezes essa circunstância é adversa, é difícil, é dolorosa, mas Deus tem as suas formas de trabalhar. Se enfrentarmos esta provação de forma correta, ela produzirá o que Tiago vai dizer aqui. Olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias, ele diz não uma, mas várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Produzirá perseverança. A palavra grega aqui é hipomone. A versão revista e corrigida traduz esse vocábulo aí como paciência, né? Mas paciência é uma palavra muito passiva. E essa palavra especificamente do grego não é a simples capacidade de suportar
adversidades, mas sim a capacidade para transformá-la em grandeza e em glória. É algo mais eficaz, exige mais ação e não uma simples palavra paciência, de suportar a ação. Ela causa em nós uma reação de grandeza, de trato de Deus, que nos leva a ter mais comunhão e proximidade com o Senhor. O que assombra os pagãos durante os séculos de perseguição é que os mártires não morriam tristes, mas sim cantando, engrandecendo, exaltando, louvando ao Senhor. Isso assombrava os pagãos. Isso fazia com que eles ficassem, sabe, mais irados, mais angustiados ainda, porque eles não conseguiam, nem mesmo com a morte, tirar a alegria que existe na vida daquele que serve ao Senhor. Isso é glorioso demais. A gente precisa atentar para essas coisas e procurar, obviamente, aplicar isso nas nossas vidas, porque, infelizmente, vamos dizer assim, a nossa realidade de igreja cristã evangélica, nós não sentimos esse tipo de afronta, pelo menos ainda, na pele. Mas esses homens de Deus do passado sentiram isso, e isso só fez com que eles se fortalecessem cada vez mais no Senhor. Então, um destes homens sorria, estando em meio às chamas, e ao perguntarem o que encontrava ali para sorrir, ele respondeu: vi a glória de Deus e me alegrei. Né? A gente lembra de Estevão, o primeiro mártir, que ao ser apedrejado, né, viu o Senhor sentado e Jesus Cristo à sua direita, e diante daquela realidade gloriosa, ele compartilha aquilo com aquelas pessoas e ainda pede: Senhor, não impute sobre eles este pecado. Isso é o que acontece, meus irmãos, quando nós entendemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que nada, nem ninguém pode nos tirar, nos arrebatar da mão do Senhor. Então, essa palavra é a qualidade que torna um homem capaz não só de sofrer adversidades, mas também de dar-lhes as boas-vindas, de ter alegria quando elas chegam e de entender que Deus tem um propósito e o fim desse propósito, ainda que seja a morte, é vitória para o cristão. Por quê? Porque a morte, e gravem bem isso no seu coração, a morte é um simples instrumento de Deus para te conduzir de forma mais rápida à presença do seu Senhor. Não é glorioso pensar assim? E isso é verdade. A morte é um simples instrumento de Deus para aquele que tem o Senhor Jesus Cristo, obviamente, para te conduzir de forma mais rápida à presença do seu Senhor. É por isso que Paulo diz assim: olha, eu queria continuar com vocês, mas eu sei que é infinitamente melhor partir e estar com Cristo, porque lá ele estaria livre de todo tipo de situação adversa, de problemas e de dificuldades. Então, o efeito da provação, meus irmãos, corretamente suportada, é receber fortaleza para suportar ainda mais e assim vencer em batalhas ainda mais difíceis, se por acaso vier. Os irmãos estão entendendo bem isso aqui? Quando a gente pensa, por exemplo, na realidade de hoje, principalmente, nós vivemos uma geração hoje fraca.
Já parou para pensar? Talvez pelas facilidades que o mundo oferece, nós vivemos uma geração fraca. Há um tempo atrás, o filho único de um conhecido veio a cometer suicídio. E ficou aquela questão toda de o porquê daquilo. E, por fim, descobriu-se que a namorada terminou com ele, e ele com 14 anos, não conseguiu suportar ou administrar aquele problema e se suicidou. Sabe? E aí a gente fica assim, pensando, como é fraca a geração que a gente vive hoje. Sabe? As pessoas privam seus filhos de determinadas circunstâncias, e aí quando a gente lembra do passado, a gente consegue perceber que até mesmo aquele momento de tédio, de frustração, no sentido de eu não tenho o que fazer, que momento ruim, até aquilo te fortalece para uma dificuldade, para um problema maior que pode sobrevir lá na frente. Então Deus usa todas as circunstâncias, repito, todas as circunstâncias das nossas vidas para nos moldar. Não é algumas, ou aquelas que, ao nosso ver, são boas, são agradáveis. Não, Deus usa todas as circunstâncias das nossas vidas para nos moldar, para nos fortalecer. Com certeza você já ouviu esse jargão, né? Que Deus permite que você tropece numa pedra para você não cair no buraco. Mas quem tropeçou numa pedra ali não tem conhecimento que ia cair no buraco. E tropeçar numa pedra, a depender da pedra, machuca, né? Dói, causa uma ferida. Então, fazendo só essa analogia simples, os irmãos me permitam, quando a gente para refletir, porque nossa realidade, a nossa mentalidade é presa a esse momento, a gente não conhece, não sabe o que acontecerá daqui a fração de segundos, a gente não consegue entender muitas vezes esse mover, esse agir de Deus. Mas quando a gente reflete um pouquinho sobre o que já passou, a gente percebe como Deus é gracioso em trabalhar essas circunstâncias. Uma certa feita, quando Marta foi fazer uma cirurgia, e cirurgia bem delicada, complicada, ela achou até que ia encontrar o Senhor naquela oportunidade, deixou até um testamento já, uma carta escrita para cada menino, 3 meninos, deixou 3 cartas em casa. A gente estava ali no hospital e aí ouvindo o rádio, eu ouvi também algo bem interessante, né? Falando a respeito de uma tapeçaria, né? Como é que era feito o tapete. E aí a analogia era a seguinte: nós só conseguimos ver o lado de trás desse tapete, que é um emaranhado de linhas, sem uma conexão, sem uma ordem, mas Deus vê o trabalhar perfeito do outro lado. Quando o tapete está pronto, Deus vê dessa forma, sabe? E aí, por fim, Deus nos permitirá ver como foi esse trabalhar de Deus nas nossas vidas. E isso, com certeza, é mais eficaz nas provações. Estudando há um tempo atrás, eu vi uma frase que me marcou, e eu gostaria que isso ficasse também com os irmãos. Um estudioso, ele diz assim, que para cada oração que é feita no momento de alegria, de contentamento, para cada oração, outras 10.000 são feitas em momentos de adversidade, de dificuldade. Então, quando nós estamos sendo provados, nesse sentido aqui, né, entenda de novo, repetindo, é no sentido de crescimento, é de que você seja aprovado.
Esse é o desejo de Deus, e é isso que Tiago está enfaticamente mostrando. Produz em nós perseverança, produz em nós o desejo de servir, de buscar, de confiar, de descansar mais no Senhor, e por fim, nós teremos então alcançado a maior de todas as bem-aventuranças, que é estar com Cristo para todo sempre, gozando de uma alegria infindável. Então, o efeito da provação corretamente suportada é receber fortaleza para suportar, talvez ainda mais, talvez, e assim, por fim, vencer as batalhas mais difíceis. É inevitável, né, que essa perseverança faça com que finalmente 3 coisas sejam aplicadas em favor de cada um de nós. Primeiro, ela nos faz, ou ela nos torna perfeito. A palavra grega aqui é teleios, que geralmente significa perfeição para um fim determinado e para um propósito dado. Então, por exemplo, um animal para o sacrifício é teleios, se for apto para ser devotado a Deus. Um estudante também é esta palavra, é teleios, se encontra mais além das etapas iniciais do conhecimento e já está amadurecido. Uma pessoa é teleios se tiver atravessado já a idade do desenvolvimento e alcançado então pleno conhecimento. De maneira, pois, que esta perseverança nasça da provação bem enfrentada. Precisamos entender por que estamos passando, para que, através da perseverança, torne então cada um de nós perfeitos na presença do Senhor. Quer dizer, então, que capacita-nos para aquela tarefa para a qual Deus nos enviou a estarmos aqui neste mundo. Temos então aqui um grande pensamento, pela maneira em que nós enfrentamos cada experiência das nossas vidas, essa experiência está nos capacitando ou nos desqualificando para a tarefa que Deus nos atribuiu. Entenderam, meus irmãos? Ou está nos capacitando, ou está nos desqualificando para a tarefa que Deus tem a realizar nas nossas vidas. Então, nós precisamos entender isso claramente. Segundo, essas provações nos torna completo. A palavra aqui, que vem do grego, significa inteiro, completo em cada uma de suas partes. Usa-se com frequência para o animal que é apto para ser oferecido em sacrifício a Deus e aos sacerdotes que são idôneos para servir a Deus. Isso significa que tanto o animal como a pessoa não tem defeito algum que os impeça ou desqualifiquem para estar na presença do Senhor. Um após o outro é irrecusável. Esta irrecusável perseverança vai eliminando então o quê? As fraquezas e as imperfeições do caráter do ser humano, que consequentemente capacita-o diariamente para vencer velhos pecados, velhos hábitos, limpar antigas manchas e alcançar virtudes novas, até que finalmente torne-se inteiramente perfeito para servir a Deus e ao seu próximo. Esse é o objetivo das provações. Tem um propósito da parte de Deus, que é nos fortalecer. E terceiro e último, ele diz assim: ela nos faz com que em nada sejamos deficientes. Olha aí. Ora, a perseverança
deve ter, verso 4, ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros e em nada deficientes. O verbo usado aqui no grego com referência, esta palavra usa-se com referência à derrota de um exército, ao abandono de uma luta ou ao fracasso em alcançar um ideal que deveria ser alcançado. Se o homem enfrentar sua prova de forma correta, se dia a dia ele vai desenvolvendo esta perseverança que não pode declinar, então também dia a dia viverá mais vitorioso e também dia a dia se irá aproximando da medida de varão perfeito, da semelhança do Senhor Jesus Cristo. Para finalizarmos, abra sua Bíblia em Efésios. Capítulo 4. Os versos 13 a 15. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. Verso 13 a 15 diz assim, meus irmãos, Efésios 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Esta é a vontade de Deus, este é o propósito de Deus diante das provações, nos fazer ser aprovados. Ele tem os seus planos, os seus objetivos, certamente serão cumpridos nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso, né, e aplicar essa verdade absoluta em nosso viver diário. Deus nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai eterno, Deus de misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, porque Tiago escreveu aos irmãos daquela época, ensinando, ó Deus, a como, Senhor, enfrentarem as provações, a como entenderem, ó Deus, que o Senhor mesmo é que trabalha e que conduz, Senhor, estas situações adversas com um fim específico, que é o crescimento, o amadurecimento, a confiança só no Senhor. Que o Senhor também nos dê a condição de aprendermos, Senhor, de que tudo isso, Senhor, é para que haja crescimento espiritual, para que possamos cada vez mais, Senhor, descansar na Tua grandeza, no Teu senhorio, e de como foi cantado aqui, Senhor, nesta manhã, quer o Senhor realize algo ou não em nossas vidas, nós precisamos entender de que é o Senhor que está no controle, de que é o Senhor quem dirige tudo para um propósito e um desígnio eterno, que é Teu, Senhor, e de que entendermos cada vez mais de que a Tua vontade, não a nossa, a Tua vontade é que é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Por isso nos conduz, Senhor, e nos dá esse entendimento dia após dia de enfrentarmos
as provações e as dificuldades da vida, entendendo que o Senhor quer nos fortalecer, nos capacitar para sermos vitoriosos em cada uma delas. Nós oramos com coração grato, em nome de Jesus Cristo. Amém.